Vamos lá? Para a gente acabar os princípios implícitos que não estão previstos na Constituição Federal de maneira explícita, eles não estão descritos na Constituição Federal. Nós paramos no motivação, que nós já conversamos sobre ele, que o ato administrativo ele tem que ser motivado, justificado. O administrador público ele precisa demonstrar para o administrado, justificar o porquê ele está praticando determinado ato. Correto? Próximo princípio nosso é o da continuidade. Quando nós falamos em continuidade, nós vamos pensar em serviços públicos. Quais são os serviços públicos essenciais praticados, oferecidos pela administração pública? Educação, saúde, segurança, energia, transporte público. Vejamos, são serviços essenciais. E onde eu quero chegar com isso? A administração pública pode chegar e falar, acabou o dinheiro. Na metade desse ano, a partir da metade desse ano eu não vou conseguir mais oferecer educação para vocês. Seus filhos não vão ter mais escola para estudar. Óbvio que não. Vocês não vão ter mais saúde pública. Vocês não vão poder ser atendidos por médicos. Ou eu vou dar folga para a polícia. Vão ficar metade do ano sem segurança ou sem energia. Vejamos, situações impossíveis. Por serem serviços essenciais, eles têm que ser prestados de maneira contínua, princípio da continuidade. Eles não podem ser paralisados. Então, quando nós falamos em princípio da continuidade, é que os serviços prestados pela administração pública essenciais, eles têm que ser prestados de maneira contínua. Eles não podem ser paralisados. Por quê? Justamente por serem essenciais. Saúde, educação, segurança, saneamento básico, todos esses serviços essenciais são serviços tão importantes que nós administrados não conseguimos viver sem. Certo? Por isso eles têm que ser prestados de maneira contínua, eles não podem ser interrompidos pela administração pública. Também não tem muito segredo, né, gente? É um princípio muito importante aí, tá? Que tem que ser bastante observado pelo administrador público. Partimos do princípio da continuidade para o princípio da especialidade, gente. Quando a gente fala em princípio da especialidade, também vamos pensar em serviços públicos. Muitas das vezes a administração pública ela deixa de prestar um serviço, ela acaba terceirizando um serviço para que essa pessoa jurídica que foi criada para esse fim preste um serviço de uma maneira mais especializada, de uma maneira mais eficiente. Então, quando nós falamos em especialidade, é quando a administração pública busca a criação ou cria uma pessoa jurídica específica para poder prestar um serviço público com melhor qualidade, de uma maneira mais específica. Tranquilo? Qual que é o outro princípio implícito que nós vamos ver? O da segurança jurídica. Princípio muito importante também. Então vejamos, as interpretações elas mudam, certo? Algumas diariamente, algumas mensalmente, algumas anualmente. Mas, por exemplo, se a administração pública tinha um determinado entendimento e esse entendimento me beneficiou e lá na frente ela muda esse entendimento, esse novo entendimento ele não pode retroagir a fim de prejudicar o administrado. Por quê? Porque em virtude da coisa julgada, em virtude do direito adquirido, as novas interpretações da administração pública, elas não podem retroagir. Então, o que já foi praticado lá no passado, vai continuar como foi praticado. Tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. A administração pública não cobrava um tributo para determinada situação. E daqui para frente ela começa a cobrar. E eu pratiquei essa situação no passado. Ela pode voltar lá e me cobrar esse tributo? Não, tá?
em face da coisa julgada, em face do direito adquirido. Ela pode cobrar daqui para frente, mas nos atos praticados, já praticados, ela não vai poder mexer. Tranquilo? E o último princípio implícito, ele se chama autotutela. Ou seja, quando eu falo em autotutela no direito administrativo, é a força que a administração pública tem de rever, de corrigir seus próprios atos. A administração pública pode, de ofício, anular um ato que ela entende legal, um ato impróprio, um ato importuno. Ela pode ela mesma corrigir, ela pode ela mesma controlar este ato administrativo. Ela tem a autotutela, tem poder de corrigir, de anular, de cancelar um ato por ela praticado. Então, quando nós falamos em autotutela, nós falamos em controle pela própria administração pública dos atos por ela praticados. Tranquilo? Assim nós acabamos por rever todos os princípios explícitos, todos os princípios implícitos, e como nós já combinamos no começo desses vídeos, como nós já fizemos na segunda passada, nós vamos deixar uma questão aqui para que vocês respondam através de postagem lá na plataforma Teams. Também é uma questão abstrata, não é decoreba. Eu quero tentar trazer a nossa realidade com o conhecimento que nós já possuímos. Então a questão que fica hoje é a seguinte: todas as medidas que estão sendo tomadas, você concorde ou não, tá? Daí isso é um entendimento seu, tá? Cada um tem que respeitar o entendimento do outro, mas com todas essas medidas que estão sendo tomadas, se é isolamento vertical, se é isolamento horizontal, se só fica quem é do grupo de risco em casa e o resto pode sair para trabalhar, com todas as restrições, inclusive de locomoção, de frequentar lugares públicos, analisando todas as medidas que foram adotadas, principalmente no estado de São Paulo, no seu município, que provavelmente esteja seguindo as regras decretadas pelo Estado, vocês entendem que algum desses princípios não está sendo observado pela administração pública, ou vocês entendem que todos esses princípios estão sendo respeitados? Que a administração pública está agindo da maneira correta, razoável, ou que ela não está respeitando todos os princípios que nós acabamos de estudar. Então eu quero só que vocês analisem todas essas situações que nós já conversamos aqui, das restrições, dos isolamentos e tal, das proibições, e me diga se você acha que os princípios estão sendo observados, porque são medidas que deveriam ser de fato tomadas, ou se algum princípio não está sendo, ou você entende que algum princípio não está sendo respeitado pela administração pública. Fechado, gente? Muito obrigado e um abraço.